Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jeremias de matemática e vamos hoje resolver algumas questões de integral, integral indefinida, tá bom? Como a gente já viu nas aulas, nós estudamos as integrais elas são definidas ou indefinidas, definida quando há um limite, né, que vai de A até B, e indefinida, e toda vez que ela for indefinida, a gente tem que colocar uma constante no final. Já falamos também para que serve a integral serve para calcular as áreas que ficam abaixo de uma curva, né? Então, num gráfico, numa função de um gráfico, você tem o desenho do gráfico em forma de curva. Embaixo dessa curva você consegue calcular a integral. Quem tiver na dúvida, dá uma olhada nas nossas aulas anteriores sobre integralização, tá bom? E aí a gente aprendeu também que a integral ela é conhecida como antiderivada, né? E aí a gente tem que encontrar com a integral a primitiva. E nós chegamos à conclusão de que a primitiva era x. Eu vou escrever aqui para você relembrar, depois a gente apaga. Nós chegamos à conclusão de que a primitiva era x n mais um sobre n mais um, certo? Nós chegamos a essa ideia de que essa aqui era primitiva. Na derivada, a gente subtraía 1. Na integral, a gente soma. Perfeito? Então, assim, o que acontece? Aqui na integral, a gente vai resolver essas questões de uma forma bem prática, bem tranquila, tá? E, como eu disse, se você estiver com alguma dúvida, assista às aulas anteriores que nós fizemos, que vocês vão ter essa solução, tá bom? Vamos lá. Todo mundo papel e caneta aí. Então, essa primeira questão, nós temos a integral aqui, ó, de 1 sobre x ao cubo. Caramba, como é que eu resolvo isso? Eu não sei resolver a integral de 1 sobre x ao cubo. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar que na regra de potenciação, o 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa de x ao cubo, x elevado a menos 3. Vocês lembram disso? Dx. Eu não estou resolvendo nada, eu só estou arrumando essa equação para que fique uma forma que eu consiga entender. Então, daqui eu já consigo resolver. Por quê? Porque eu consigo fazer essa integral, ou seja, essa primitiva dessa função de x elevado a menos 3, que vai ficar como? Vai ficar x elevado a menos 3 mais 1. Sobre quem? Sobre menos 3 mais 1. Isso quer dizer que a integral vai ser o quê? Vai ser x elevado. Ó, menos 3 mais 1. Conserva o sinal do maior e subtrai. O sinal do maior é menos 3, então vai ficar menos 2. Sobre quem? Menos 2. Perfeito? Ah, e como é que eu resolvo isso agora? Vamos deixar assim um pouquinho mais bonito, né? Aqui em cima, como é que fica? Aqui em cima é a mesma coisa de 1 sobre x ao quadrado sobre quem? Sobre 2. Então, é a mesma coisa de isso. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se você fizer essa multiplicação, vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre 2, que multiplica x ao quadrado, mais uma constante. Por que uma constante? Porque é uma integral indefinida. Então, tem que ter uma constante. Te desafio a derivar essa resposta que nós encontramos e veja se você não encontra a equação derivada. 1 sobre x ao cubo. Tá? Então, recapitulando, o que nós estamos fazendo? Foi derivada, tinha uma função, tinha uma reta no gráfico, essa reta tem uma função, essa função foi derivada e chegou nesse 1 sobre x ao cubo. E aí eu disse assim, nossa, mas quanto será a área embaixo de uma curva nessa derivada? A área embaixo de uma curva nessa derivada vai ser menos 2, menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais uma constante. Perfeito? Segunda questão. Mesma coisa. 5u elevado a 3 meio de du. Beleza. Então, está sendo derivado o u. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa constante. Porque aqui é uma constante vezes uma função. Eu vou tirar a constante. E eu vou fazer a integral de u 3 meio
elevado a 3 meio de DU, certo? Eu tiro a constante. Como é que eu faço aqui? Beleza, a mesma coisa, primitiva. 3 meio mais 1 sobre 3 meio mais 1. Ora, 3 meio mais 1 é 5 sobre 2, ou seja, 5 meio. Sobre o quê? Sobre 5 sobre 2. Resolvendo aqui, vai ficar o quê? A primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 2 quintos de UR elevado a 5 meio. Só que você não pode esquecer a constante 5 que você deixou de fora. Então, você vai ter que multiplicar aqui no final por 5. Corta esse 5 por esse 5, vai dar 2 UR elevado a 5 meio, mais o quê? Mais uma constante. Por quê? Porque a integral ela é indefinida. De boa, galera? Tranquilo, né? Então, integrar uma constante vezes uma função, eu tiro a constante e faço a integralização da função, tá? Beleza? É muito tranquilo essa aula. A integral aqui, opa, professor, eu lembro que o senhor resolveu a primeira questão dessa forma, não foi? Foi. Vamos devagar. Eu vou tirar essa constante aqui, essa constante 2, tá? Eu vou tirar essa constante 2. 2. Então, automaticamente aqui dentro vai ficar menos 1 sobre raiz cúbica de x, certo? Dx. Eu não estou fazendo nada, só estou mexendo na equação. Então, vai ficar 2 integral. Lembra do inverso? Mas antes de você dar o inverso, lembra que raiz cúbica de x é a mesma coisa de x elevado a 1 terço. Lembra disso? Raiz cúbica de x é a mesma coisa de x elevado a 1 terço. Agora sim você consegue fazer aqui o inverso, ó, de dx. Tá pegando aí? Qualquer dúvida, dá um pause, tá? Para o vídeo. Tenta resolver sozinho, depois volta aqui para a resolução. Olha só, 2 integral. Agora eu vou fazer o inverso. X elevado a menos 1 terço. Regra de potenciação normal. Até agora não tem nada de matemática de nível superior. Agora vai começar a matemática de nível superior. Por quê? Como é que eu faço agora? Eu vou fazer a integral dessa função, x elevado a menos 1 terço. Como é que eu faço? Em primitiva dela, menos 1 terço mais 1. Menos 1 terço mais 1. Mentira, professor. Verdade. Ó. X elevado a quanto? Aí você pega e faz. Ó. Menos 1 terço mais 1. Nas minhas contas, vai dar 1 mais 3. Ou seja, vai dar 2 terço. 2 terço sobre quem? Isso, sobre 2 terço. Tá certo? Sobre 2 terço. Se você conservar a primeira, que é x 2 terço, você vai multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 2 terço. Lembrando que tem aquela constante que você deixou ela de fora. Lembra disso? Você deixou ela de fora. Então, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso, vai dar 3 sobre 2. Aí você vai multiplicar isso aqui tudo pelo quem? Pela constante que você deixou de fora. Corta isso, corta isso. E vai ficar o quê? 3x elevado a 2 terços. Essa é a nossa resposta? Não, mais uma constante. Por que que é mais essa constante? Porque é uma integral indefinida. Então, ela tem mais uma constante. De boa? Tranquilo, né? Até agora, muito tranquilo. Vamos resolver mais uma. Lembrando que isso aqui é uma lista que está lá no nosso NEAD, tá? De que você pode acompanhar a qualquer momento. Você que está agora visitando nosso canal, também fique à vontade de dar o seu like, de contribuir com seus comentários, resolveu de outra forma, achou mais fácil, achou difícil, quer ter uma questão para resolver, manda para a gente aí, tá bom? Vamos lá, aqui ó, mais essa integral aqui.
Olha o que eu vou fazer. Eu só vou dar uma arrumada nessa equação, porque eu não consigo entendê-la do jeito que ela está. Então, eu vou botar aqui 6, que multiplica t ao quadrado, que multiplica quem? T elevado a quê? A 1/3. Lembra que a gente já viu isso? Raiz cúbica de t é a mesma coisa de t elevado a 1/3. Quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro de dt. Arrumando essa equação, que aqui nós temos aqui, 6 que multiplica. Opa, produto de potência de mesma base. Conservo a base e somos expoente. 2 mais 1/3. 2 mais 1/3, nós teremos a bagatela de 7/3. 7/3 de dt. É isso aqui que a gente vai fazer a integral. 7/3 de dt. Percebe? 7/3 de dt. Ó, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, 7 sobre 3. Como é que a gente vai resolver? Da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente. Eu tiro a constante, vou integrar a essa função, que é t 7/3 dt. É isso que eu vou fazer. Tá? Isso aqui fica igual ao quê? Olha só. Como é que a gente vai resolver isso? Veja bem, eu vou fazer aqui embaixo. Vou deixar essa constante para o final, né? Então, vai ficar t 7/3 mais 1 sobre quê? Sobre 7/3 mais 1, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a t 7/3 mais 1 é quanto? Isso, 10 sobre 3. Dividido por quanto? Por 10 sobre 3. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso. Então, vai ser vezes 3 sobre 10. Lembra que a gente tem o quê? A constante, que foi o 6. Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? Ó, 6 dá para dividir por 2, que vai dar 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 10 dá para dividir por 2, que vai dar 5. Certo? Então, fica 9/5 de t elevado a 10 terço mais uma constante. Essa é a nossa resposta final. Por que da constante? Porque é uma integral indefinida. 9/5 t elevado a 10 sobre 3, de 3 mais uma constante. Beleza, galera? Vamos lá, não vamos parar não. Resolver mais uma aqui, hein? Mais uma. Como é que a gente resolve essa daqui? Veja bem, você tem uma constante vezes uma função mais uma função. Olha, a soma dessa integral, dessa função, é a mesma coisa da soma das integrais. Como assim? Ela é igual a isso aqui, ó. A integral de 4x ao cubo dx mais a integral de x ao quadrado dx. A resposta disso vai ser nossa integral. Então, vamos resolver cada parte? Vamos. Aqui, ó, a gente vai botar a resposta aqui na frente, tá bom? Como é que vai ficar a nossa integral primeiro? Ó, a primeira parte, opa, se S de soma ficou muito ruim, a integral de 4x ao cubo dx é igual ao quê? A 4 integral de x ao cubo dx. E agora eu vou fazer a primitiva de x ao cubo. A primitiva de x ao cubo fica fácil, né? 3 mais 1 é 4. Então, x à quarta dividido por 4. Isso aqui todo mundo multiplicado por quem? Pela constante 4. Ou seja, eu posso cortar esse 4 por esse 4, vai ficar só x à quarta. Qual é a outra integral? É a integral de x ao quadrado dx. Ora, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, agora no final, basta a gente juntar essas duas. Juntar esta com esta aqui, ó. Então, vamos fazer aqui na frente, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar x à quarta, ao sinal mais... Quanto é que deu a outra? X ao cubo sobre 3
mais o quê? Mais uma constante. Por quê? Porque é uma integral do tipo indefinida. Se não tem definição, tem que ter uma constante. E a nossa resposta é essa aqui. Fala para mim que foi tranquilaço. Fala assim, professor, ela é difícil, mas do jeito que você faz assim fica muito tranquila. É muito massa. Eu não tinha entendido ainda a integral. Então vamos ver se a gente consegue fazer essa última. Olha essa outra aqui. Veja bem. Vamos fazer aqui o produto distributivo. Vamos usar a propriedade distributiva. Lembra da distributiva? Multiplicar esse por esse e multiplicar esse por esse. Vamos fazer isso? Então vamos manter as coisas. Integral de quanto? De y vezes 2y ao quadrado. Então vai ficar y ao cubo vezes quem? 2y ao quadrado menos 3y ao cubo dy. Perfeito? Eu fiz a distributiva. Ainda não está bacana. Não está não, tá não. Vamos mexer mais ainda nessa equação. Olha só, produto de potência de mesma base, ó, y ao cubo vezes y ao quadrado. Vai dar 2y, conserva a base, e somos expoente 2y à quinta. Lembra disso? Y vezes y é produto de potência de mesma base. Conserva-se a base, que é y, e somos expoente. Foi isso que eu fiz. Menos quem? 3y ao cubo dy. Pronto, é essa equação que nós vamos derivar. Lembra que a gente fez da soma? E a integral de uma função somativa é a soma de suas integrais. É a mesma coisa na subtração. Nós vamos fazer em parte e depois substituir no final. Então, como é que fica essa primeira parte? A integral de 2y à quinta dy é igual a quanto? É igual a constante fora, integral de y à quinta. Como é que vai ficar essa primitiva da integral de y à quinta? Vai ficar y à sexta dividido por 6. Lembra? Y à sexta dividido por 6. O que você pode fazer aqui? Você já pode colocar a constante que você colocou fora, que é a 2. Como é que fica isso? 2 por 2 vai dar 1 e 6 por 2 vai dar 3. Então, como é que fica? Fica y à sexta sobre 3. Como é a outra integral? É a integral de 3y ao cubo. Lembra que isso aqui é a mesma coisa de integral de 2y à quinta dy menos a integral de 3y ao cubo dy. Tá? É a mesma coisa. É isso que a gente está resolvendo. Então, aqui dy vai ficar como? Joga a constante para fora e vamos integralizar y ao cubo. Como é que fica y ao cubo? 3 mais 1, 4. Então, é y à quarta dividido por 4, que multiplica quem? A constante. Depois é só somar todo mundo no final, né? A gente vai unir todo mundo. Como é que fica essa nossa resposta final? Vai ficar y à sexta dividido por 3, certo? Menos, olha o sinal de menos lá da equação, menos 3y à quarta sobre 4. Mais quem? Mais uma constante, porque é uma integral, o quê? Indefinida. Galera, rapidamente nós resolvemos meia dúzia de questão que tratava sobre integral indefinida. Indefinida. Na nossa próxima aula, a gente vai resolver integral o quê? Definida e mais outras propriedades de integral, tá? Lembrando que a integral ela só tem 3 passos, né? A integral ela pode ser resolvida por substituição, ela pode ser resolvida por partes, tá? Ou ela pode ser resolvida pela potência, tá? Beleza? Que a gente chama de parte por fração, que é método algébrico. Ela pode ser resolvida por método algébrico. Galera, grande abraço. Até a próxima. Fui!